Fala galera, tudo bem com vocês? Essa aula tá ficando grande, viu moçada? A galera que gosta de conteúdo aí, ó, tá sendo agraciada. Eu não tô liberando nada, galera. Então eu tô dando a minha aula assim, como se fosse mesmo em sala de aula. Só para vocês terem uma ideia, todas essas partes de vídeo iriam representar mais ou menos uns 4 encontros de 100 minutos nossos. Então é uma aula bem grande, né? Bom, vamos lá. Vamos falar agora do dogma central da biologia molecular, que está muito presente nas provas do Enem. E é a base, né, do conhecimento de como funcionam os mecanismos de diversidade das moléculas construídas pelas células. O que a gente sabe? A gente sabe que um determinado fragmento de DNA ele é transcrito em RNA, e esse RNA, em condições especiais, a sequência dele vai ser traduzida em sequências de aminoácidos, formando proteínas. Então, na maioria das vezes, o produto da expressão de um gene é uma proteína. Isso é a base do estudo da genética. Quando eu tenho uma mutação num gene, eu crio um gene novo. Esse gene novo provavelmente vai produzir uma proteína nova e que vai possibilitar a manifestação de uma característica também nova, que em alguns casos essa nova característica se estabelece como uma doença genética, ou não, depende de cada caso. Turma, além de transcrição e tradução, que servem para formar cadeias polipeptídicas, eu tenho também o fenômeno de replicação, só que a replicação não tem nada a ver com síntese proteica. A replicação tem como objetivo duplicar o DNA antes da divisão celular, tá? Então tem a ver com hereditariedade, manutenção do padrão genético ao longo da divisão celular. Existem alguns sistemas biológicos que fazem uma transcrição ao contrário, por incrível que pareça. Enquanto nós temos uma enzima que usa um molde de DNA para construir uma fita de RNA complementar, existem alguns vírus que usam um RNA como molde para a construção de uma fita dupla complementar de DNA. Esses vírus são os retrovírus. Eles têm uma enzima chamada de transcriptase reversa. É um tipo de polimerase que faz transcrição ao contrário. O curioso, gente, é que esses vírus erram muito quando vão fazer a transcrição reversa. E esses erros acabam beneficiando a própria população dos vírus, porque esses erros vão formando vírus novos que a gente não consegue acompanhar a velocidade de novos vírus produzindo novos anticorpos. Por isso que é muito difícil a gente pensar numa vacina para AIDS, por exemplo, nos moldes da vacina atual. Teria que ser uma vacina mais ou menos genômica, que impedisse o vírus de se replicar, alguma coisa nesse sentido. Bom, a proteína, então, é o produto da expressão gênica na maioria das vezes, mas lembrem que muitos genes se expressam formando RNAs funcionais. Bom, minha turma, eu vou tentar explicar para vocês aqui como é que funciona a expressão de um gene em bactérias, em procariotos. Nas bactérias, eu tenho o mesmo espaço, deixa eu voltar aqui, eu tenho o mesmo espaço para ocorrer transcrição e tradução. Então, no citoplasma, eu tenho o DNA e eu tenho os ribossomos. Como eu tenho tanto o DNA quanto o ribossomo no mesmo local, eu vou ter transcrição e tradução acontecendo no mesmo local e praticamente ao mesmo tempo. Então, eu não tenho separação nem espacial, nem temporal entre os dois eventos. E nas bactérias, à medida que eu vou transcrevendo, os ribossomos livres vão se ligando a esse RNA e já vão traduzindo. Nas bactérias, eu transcrevo tudo de uma vez só e o RNA da bactéria tem a informação de vários genes. A gente chama esse RNA de policistrônico, porque um único filamento de RNA tem a informação para a produção de vários genes, ok? Nos eucariotos já é um pouquinho diferente, é um pouquinho mais complexo. Ribossomo e DNA não estão na mesma região. O DNA está no núcleo da célula e o ribossomo está lá no citoplasma. Pessoal, então o que vai acontecer? Eu vou transcrever no núcleo, só que esse meu produto da transcrição eu chamo de pré-RNA
ou RNA imaturo, ou simplesmente transcrito primário. Estudos na década de 90 nos permitiram perceber que a maior parte do DNA dos eucariotos não tem genes. São sequências que não são codificadoras, não têm informação genética. No início, a gente achava que era um DNA lixo, ou seja, a gente não sabia para que funcionava. E hoje em dia, a gente sabe que são sequências que nos protegem de mutações e, ao mesmo tempo, também atuam como sequências regulatórias. De alguma forma, elas ligam e desligam alguns genes. De qualquer forma, gente, imagine esse DNA que tem sequências geneticamente ativas e inativas, e quando eu transcrevo, eu acabo transcrevendo tudo. Se eu quero formar o RNA mensageiro, o próprio nome já me indica. RNA mensageiro é o RNA que envia uma mensagem. Então, essa mensagem tem que vir, ela tem que conter apenas sequências geneticamente ativas. E é por isso que existe uma etapa nos eucariotos, após a transcrição, que eu chamo de processamento do RNA. Eu vou retirar as sequências inativas e eu vou unir apenas as sequências ativas. Existe também uma expressão em inglês para esse processamento que a gente chama de splicing. Então, nos eucariotos eu tenho a transcrição. Depois da transcrição, eu vou ter o splicing, que é o processamento, a retirada das sequências inativas. E o meu produto do splicing é o RNA mensageiro, agora só com sequências geneticamente ativas. Vou exportar essas extremidades amarelas aqui, são processos bioquímicos que a gente chama de adenilação e capeamento. São, na verdade, a adição de componentes que vão endereçar a molécula de RNA e proteger ele de ser clivado por alguma enzima, de ser destruído, tá? Então, uma vez que esse RNA mensageiro ele vai para o citoplasma, ele vai se ligar ao ribossomo e o ribossomo vai traduzir essa informação formando uma proteína, uma cadeia polipeptídica. Uma outra diferença para a bactéria é que esse RNA que foi transcrito, ele tem a informação de um gene só. Então, nos eucariotos, o RNA ele é monocistrônico. Ele contém a informação de um único gene. Nas bactérias tem a informação de vários, é policistrônico. Bom, exportação do RNA a gente já comentou. Depende também a ligação desses compostos, a adenilação e capeamento, que vão proteger e endereçar o RNA mensageiro até os ribossomos. Lembrando que nos eucariotos, a tradução pode acontecer tanto nos polissomos livres, quanto nos ribossomos aderidos ao retículo rugoso, tá? E aí eu vou ter a tradução, que é justamente ler as sequências de bases do mensageiro e complementar ela a partir de uma sequência de aminoácidos formando uma proteína. Então, nos eucariotos é um processo de expressão muito mais complexo, cheio de etapas e de detalhes. Vamos falar um pouquinho de splicing? O splicing, para quem gosta de anotar aí, é a retirada dos introns e união dos exons. Mas, prof, o que são introns e exons? Introns são sequências de bases que não têm informação genética, e os exons têm informação. Em um gene que vai ser transcrito, eu transcrevo os introns e os exons. Mas se eu for formar um mensageiro, eu vou querer somente os exons. Então, eu preciso ter o splicing para retirar os introns. Minha turma, olha aqui uma representação de uma sequência. E eu vou retirando esses fragmentos representados pela letra I. E quando eu deixo apenas os fragmentos da letra E, os exons, eu já vou ter o RNA mensageiro, né? Que ele é uma cadeia nucleotídica, polinucleotídica, menor do que o transcrito primário. Na hora que eu vou tirar esses introns, eu posso ter alguns erros, tá? E sempre vai acontecer. Inclusive, isso é estratégia para eu formar proteínas de modelagem distinta. Um único gene, inclusive, pode formar diferentes variações proteicas. Por isso que quando teve o projeto Genoma, a galera sequenciou no mundo inteiro, cientistas conseguiram perceber que a nossa espécie tem em torno de 26 mil genes.
mas a gente tem mais de 120 mil proteínas. E eles não entendiam como é que teria um número maior de proteínas se eles acreditavam que cada gene formava uma proteína. É aí que eles descobriram o splice alternativo e que, dependendo da forma que você faz o processamento, você vai formando mensageiros distintos que vão formar proteínas também distintas, tá? Então, o splice alternativo, ele explica o porquê nós temos um número de proteínas superior ao número de genes. Olha só, gente, esse transcrito primário tem essas sequências esverdeadas, que são os introns. Na hora que eu vou tirar os introns, eu posso juntar os exons nessa ordem, mas eu posso também mudar a ordem. Toda vez que eu mudo a ordem na sequência dos exons, eu vou mudando o RNA mensageiro e vou mudando a variação proteica. Não é, gente, uma mudança exorbitante. É uma mudança pequena, provavelmente num sítio ativo específico. Então não é uma proteína A, B e C, é uma proteína A1, A2, A3. Elas têm similaridades, mas têm pequenas diferenciações. E vamos definir o splice alternativo como um processo no qual a gente retira os introns e na hora de unir os exons, a gente acaba unindo de formas distintas, né? E ele permite, então, que um único transcrito primário sofra diferentes possibilidades de processamento, aumentando consideravelmente o número total dos polipeptídeos formados. E aí, gente, a gente explica uma dúvida que a gente tinha na biologia molecular. A gente acreditava que um gene formava uma proteína. Aí o projeto Genoma mostrou pra gente que a gente só tinha 26 mil genes e a gente já tinha catalogado muitas proteínas. E aí eles descobriram que essa diferença se sustenta a partir do splicing alternativo. A histona, ela é uma proteína com 8 cadeias polipeptídicas. E todos os 8 polipeptídeos que têm suas diferenças são formados pelo mesmo gene. Então eu tenho 8 processamentos diferentes, ok? Beleza, galera. Beleza. Pessoal, vamos falar rapidinho do RNA. O RNA, ele nada mais é do que uma fita simples, uma cadeia polinucleotídica simples, e os nucleotídeos de RNA são chamados de ribonucleotídeos. A gente já tinha estudado que o RNA ele era uma molécula autocatalítica e que provavelmente ele foi a primeira molécula que atuou como genoma nas primeiras células. Não tem timina, ele tem uracila como base exclusiva. E a gente só consegue formar proteína a partir do RNA. Então, ele é o intermediário no fluxo gênico, né? A gente precisa formar RNA para depois formar proteína. Como ele tem uma fita simples, ele pode ir se enrolando sobre o próprio eixo. Então, ele tem uma estrutura helicoidal simples, tipo alfa-hélice. E ele pode ir se dobrando também, porque ele vai fazendo ligações de hidrogênio com os nucleotídeos da mesma fita. E só lembre daquela região autocatalítica que justifica o RNA como primeira molécula informacional nos seres vivos. Então, essa região que pode catalisar a replicação a gente chama de ribosima. É como se fossem enzimas do RNA. Beleza? Bom, o RNA ribossômico, ele é o mais abundante, porque o objetivo na formação do RNA ribossômico é ele ser exportado para o citoplasma, se associar a algumas proteínas e formar o próprio ribossomo. Então, não esqueçam que o RNA ribossômico, ele é produzido por transcrição de genes especiais, e esse RNA ribossômico ele vai para o citoplasma para formar o próprio ribossomo. Então, ele atua na síntese de proteínas, formando o local da tradução, mas em nenhum momento ele sofre tradução. É importante falar que o ribossomo tem duas subunidades, a subunidade maior e a menor. E só na hora da tradução que elas se encaixam, elas dependem de um sal mineral que é o magnésio, para ter essa montagem do ribossomo apenas durante a tradução. Minha turma, a gente vai terminar essa parte do vídeo. Eu queria agradecer a vocês. A aula tá grande, viu? A aula tá longa, tá bem conteudista, mas eu tenho certeza que vocês estão entendendo. Um beijo para vocês.